Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Envolve 50 Mais Saúde e Bem-Estar. E o tema de hoje do nosso programa é prevenção de acidentes domésticos. Eu sou a doutora Sabrina, estou aqui com o meu parceiro. E eu sou o Dr. Rafael, gente, é um tema muito interessante, um tema muito necessário na atualidade. A prevenção de acidentes hoje é um dos grandes fatores determinantes para a saúde dos 50 a mais, tá? Porque nós vemos muitas pessoas sendo prejudicadas por alguma lesão ou alguma questão incapacitante por esses pequenos acidentes domésticos. Nós vamos tentar, vamos dizer assim, dar dicas para as pessoas evitarem esses acidentes e, caso aconteça, porque acidente é algo que não é programado, é claro, né? A gente vai se ajudar a prevenir de ser uma lesão mais grave, tá? Exatamente. E eu tenho uma pergunta aí, doutor. Opa, então já vem, então já. Isso. Existem alimentos que ajudam a reduzir inflamações e acelerar o processo de recuperação após traumas leves? Isso é interessante pra caramba, gente. Existe sim, tá? Principalmente a proteína, tá? Fontes magras de proteína, como carnes magras, tá? Ovos, leite, até mais por causa do cálcio. Lembrando que o cálcio tem que ser sempre em acesso com a vitamina D para ele ter uma rápida ou uma eficaz absorção. Alimentos antioxidantes como blueberry, algumas frutas exóticas também têm esse fator, e alimentos anti-inflamatórios, como a cúrcuma e outras questões, são importantíssimas nessa recuperação. Lembrando também que, dependendo do caso, os idosos têm uma grande questão que é a mastigação. Então, eles não conseguem comer uma fruta, eles não conseguem comer algum alimento que tem maior dificuldade. Então, talvez nesse período, a suplementação seja muito importante e necessária. É claro que tem que se adequar a um profissional de nutrição, tá? E talvez algum médico, um endócrino e alguma questão para conseguir se adequar o máximo possível. Doutora? Sim. Agora a sua. Bora lá. Quando a gente tem uma queda na casa, a pessoa foi e caiu, especialmente nos idosos, o que a gente deve fazer antes mesmo de chegar ao pronto atendimento? O primeiro e mais importante é manter a calma, gente, porque todo o acidente é muito complicado, né? A gente tem que avaliar como que está o grau de consciência da pessoa, ver o que aconteceu com ela, se tem algum corte, se tem um sangramento ali importante. Então, assim, o primeiro de tudo é manter a calma, ver se a pessoa está consciente, se ela está orientada, se ela te responde, se tem os estímulos necessários. Caso não, então a gente já pede com urgência que vocês liguem para o SAMU, e muita gente esquece o número na hora, né, da emergência, na hora da emergência acaba esquecendo. O nervosismo faz coisas, gente. Então é assim, 192 é o do SAMU, tá? Em caso de incêndio, nossa, sofreu uma queimadura, pegou fogo lá na casa, um objeto que pegou fogo da parte elétrica e tal. 193 é os bombeiros. E outra coisa, gente, se vocês não lembrar de nenhum desses, liga para a polícia mesmo, que depois eles te orientam para onde vocês devem ligar, caso vocês se esqueçam, que é 190, né? É mais fácil de lembrar. É tudo meio parecido, né? Exatamente. Lembrando também que evitar tocar no paciente, até acidentes automobilísticos também, que é uma coisa que as pessoas têm muita questão de tocar nas pessoas. Porque às vezes pode ter uma fratura, alguma coisa do gênero, e pode agravar aquela fratura. Então, como a doutora falou, calma primeiro. Eu sei que às vezes é complicado, a gente está na hora H, o acidente, alguma coisa, a gente se preocupa. A parte da alimentação também, tente manter a pessoa hidratada, dá um pouquinho de água por vez, evite dar alimentos e algumas questões, porque a pessoa às vezes pode estar com uma pressão baixa, se você dá algo, uma alimentação pesada, ela pode vir a passar mal, a ter uma regurgitação, pode haver vomitar. Então, às vezes, mantenha a pessoa hidratada e liga para o SAMU, que vai ter pessoas mais bem orientadas para fazer o resgate e evitar possíveis problemas. E outra coisa, se você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, você simplesmente pegou a pessoa caída lá, você não dê nada de alimento, nada de bebida, simplesmente veja se tem alguma parte ali que está comprometida, se tem um sangramento importante, você vai usar um pano limpo para estancar esse sangramento, vai segurar, apertar mesmo para parar esse sangramento. Se tiver algum objeto pérfuro cortante, que a gente fala, que é facas, tesouras ou alguma coisa assim que a pessoa tropeçou, caiu, quebrou um toco lá e ficou a ferpa grudada, a madeira
no membro da pessoa, você não vai tirar, tá, gente? Não tira o objeto que está lá. Vocês simplesmente vão imobilizar, colocar um pano ali em volta para manter seguro, para não ficar mexendo, porque quanto mais mexe ali naquela lesão, mais pior fica, porque daí aumenta o sangramento, o risco de infecção também, e lesiona também outras estruturas, como artérias importantes, os outros vasos e veias e tudo mais. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Em caso de queimadura também, como eu já havia comentado, o que a gente pode fazer? Vocês vão tentar resfriar o local só com água corrente, tá? Nada de colocar gelo. Eu sei que é uma dor terrível, que eu já me queimei, eu sei como que é. Então, assim, principalmente quando é primeiro grau, que é aquela queimadura mais superficial, ela arde demais. Do segundo grau, ela já começa a levantar bolhas. No terceiro grau é onde já perde parte do tecido. E tem outras nomenclaturas agora que a gente utiliza para falar sobre isso, mas eu não vou aprofundar nesse tema. Só quero dizer para vocês o que vocês precisam fazer caso ocorra esse tipo de acidente, tá bom? E a hidratação também durante a queimadura é muito importante, tá, pessoal? Uma coisa bem interessante, não sei se vocês já tiveram experiência em casa, mas quando a gente tem uma queimadura, principalmente a gente vai na praia, a gente se queima alguma coisa, a fome ela aumenta drasticamente. Isso é uma reação do seu corpo, porque ele acelera o nosso metabolismo para vir mais nutrientes para construir tecido para recuperar aquela pele que foi queimada. Então, se vocês terem uma noção, um ser humano normal usa 0,8 proteína por quilo. Uma pessoa que tem queimadura usa 10 gramas por quilo. Então é uma reconstrução estrondosa e o corpo ele pede. Então você necessita dar bastante hidratação e bastante consumo proteico e calorias em geral também são importantes. É isso aí, doutor. Então, a alimentação pode influenciar na cicatrização também, né? E na recuperação após uma queimadura ou ferimento? Sim. Quais nutrientes são mais importantes nesses casos, doutor? Boa, e já continuando o gancho que eu já peguei da proteína, proteína é importantíssima, tá? Vitamina K, que é anticoagulante, tá? Ajuda bastante, principalmente na coagulação, que a gente tem problemas sanguíneos, tá? O selênio é importante, tanto como castanha do Pará, todos os dias é muito interessante, até para o funcionamento do coração. Vitamina C também tem sua eficácia, tá? E a vitamina D também, como sempre, que ela tem um papel muito importante que pode ser tanto através do sol quanto através de suplementos ou nutrientes. Lembrando que a vitamina D tem algumas questões de absorção, tem pessoas que não absorvem. E a vitamina D, ela sempre tem que ser digerida em óleo, tá? O que é isso? Quando você compra a vitamina D, ela vem uma bolinha de óleo, parece uma gordura lá dentro. E sim, a gordura ajuda a absorver aquela vitamina. Lembrando, pessoal, que se acontecer pessoas, por exemplo, tiverem um acidente ou uma queimadura, sempre é interessante procurar um profissional, tá? Não faça as coisas em casa, porque a gente tem que ver o quão foi a queimadura da pessoa, como a gente vai tratar aquilo e através do quê. Nunca tentem se tratar em casa, nunca vai para o YouTube, tenta procurar um profissional, que isso sim vai garantir um tratamento adequado para vocês. E não é brincadeira não, tá? A queimadura também pode ter graves sequelas futuras. Tá? Exatamente. E doutora, quais exercícios ou estratégias posturais você recomenda para prevenir quedas e melhorar o equilíbrio em casa? Ah, sim. Nós temos alguns exercícios, né, que a gente orienta, tanto da parte de equilíbrio, parte de mobilidade, fortalecimento muscular. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vai lá pegar um objeto, está lá no alto, por exemplo, sobe numa cadeira. Aí ela vai e cai. Por quê? Às vezes falseia ali a perna, não tem a força para subir, para pegar aquele objeto, ou então não tem mais aquele equilíbrio como tinha antigamente. Então, esses exercícios são muito importantes, exercícios de propriocepção que a gente fala, de equilíbrio, estático, dinâmico. Tem também a parte da coordenação motora. Tem diversos tipos de exercícios que eu recomendo e um deles é o Pilates, que você pode estar realizando em casa também. Tem várias posturas que você também pode melhorar de acordo com esses exercícios. E o que eu recomendo também, quando você vai agachar, principalmente, as pessoas têm o costume de abaixar com o tronco, ir lá só com o tronco e pegar o objeto que está no chão. Então eu peço que elas agachem
de verdade, dobrando os joelhos para alcançar o objeto. E se você não tem força, você não vai conseguir agachar muito, certo? Então, por isso que é muito importante você manter uma rotina de exercícios. Antigamente era muito engraçado, doutora, que a gente via os médicos, todos recomendavam hidroginástica, água, piscina. Eles não recomendavam musculação nem fisioterapia, porque havia um pré-conceito muito grande, né? Não, na musculação ele vai se machucar, na fisioterapia ele pode se machucar, porque a pessoa pode pegar muito pesado com ele. Hoje a gente já tá vendo essa inversão de questões. O grande problema dos 50 a mais, gente, hoje 50 a mais não, vamos usar um termo mais 60, 70 a mais, porque a pessoa de 50 tá muito bem fisicamente hoje, Exato. né? Tem pessoa de 50 que tá muito melhor que a gente. Estão dando show nos de 30, nos de 20, muito. né? E uma questão muito importante, você pega uma pessoa, supondo, 70 anos, se você deixa ela andar em linha reta, ela consegue andar por vários e vários quilômetros tranquilamente. Agora pede para a pessoa simplesmente se levantar do vaso, simplesmente se levantar do sofá. Ela terá dificuldades. Então a pessoa, chegando a certa idade, ela perde fibras tipo 2, são fibras de força. Então ela perde força, então ela necessita trabalhar força, ela necessita ter sobrecargas. Por isso que a fisioterapia e futuramente uma musculação, hoje é o exercício mais interessante para ter longevidade e autonomia. Outra questão muito importante é nós não tirarmos a autonomia da pessoa de idade. A pessoa vai no mercado, ela faz as comprinhas dela atrás, deixa ela trazer, tá? Claro, a gente não pode pegar uma pessoa de 80 anos que não pode mais dirigir, não enxerga e deixar ela dirigir. Isso é ferir a vida dela, tá? Mas com segurança é muito importante a gente deixar o idoso ter autonomia. Isso faz parte também das atividades de vida diárias, que tanto a gente já fala desde os outros programas, né? Que é o que ela faz no dia a dia mesmo. Que nem o doutor falou de ir no mercado, voltar com a sacola de compras. O que você pode fazer para melhorar? Distribuir as cargas. Coloca um tanto numa mão, um tanto na outra. Ah, mas eu tenho problema no braço. Então carrega menos peso, vai com o carrinho mais próximo do carro, ou então pede para entregar em casa, se for uma quantidade maior, mais pesado, pede para entregar. Mesmo que for pagar uma taxinha ali, acaba sendo irrisório, de acordo com o que você pode piorar depois com lesões, né, que podem te trazer. Então tem que ter esse cuidado, né? E também tem a questão de saber sempre progredir, né? Isso. Não vou lá no mercado amanhã comprar 6 melão e melancia e vou trazer, né, gente? Vamos procurar um profissional, fazer um fortalecimento para aí sim ter uma autonomia no nosso dia a dia na vida, né, doutora? Verdade. Senão não adianta nada, senão a gente vai se machucar ainda mais. Com certeza. Doutor, de que forma a nutrição pode ajudar na saúde óssea e muscular, prevenindo quedas e fraturas? Perfeito. Isso vai entrar nas duas áreas que eu atuo bastante, que é a nutrição e a educação física, tá? A nutrição é muito importante, como eu disse, com o consumo proteico, consumo de vitaminas, minerais, carboidratos para fazer uma segurança dessa proteína, gorduras boas. Só que hoje eu vejo, por exemplo, vamos pegar alguns problemas como sarcopenia, osteoporose, osteopenia, tá? Que é a perca de massa muscular, perca de mineralização óssea. Hoje nós sabemos que essas doenças não têm cura, tá? E elas são fardos que vão acontecer com todo mundo. E o que nós podemos fazer para prevenir essas questões? Simplesmente o treinamento físico. A musculação, a fisioterapia serve como um escudo para o nosso corpo. Nós temos aqui nosso osso. Se você tem uma massa muscular por cima e sofre uma queda, provavelmente não vai acontecer nada. Talvez um hematoma, uma luxação, mas nada tão grave. Se você pega uma pessoa de bastante idade, que só tem pele e osso, se ela cair, ela quebra o fêmur. Para ela passar por uma cirurgia, acontece o quê? Ela não aguenta e acaba falecendo. E isso acontece demais. Hoje diminuiu muito com o conhecimento, mas antigamente era uma coisa que acontecia demais. Então hoje a melhor forma de prevenir essas questões é fazer o exercício físico com intensidade alta, sem medo de pegar carga, tá? Sem medo de ficar muito forte, que dificilmente a gente fica muito forte. Ninguém fica muito forte da noite pro dia, tá? Então, sempre se alimentar bem, obviamente. A hidratação também é uma coisa que eu não falei, mas é uma coisa importante. E algumas coisas que a gente sempre fala que serve para tudo. Álcool e açúcar são coisas péssimas para a nossa mineralização óssea, para nossa absorção de nutrientes, para inflamações, tá? Então tentem excluir essas questões da sua vida e fazer o montante num todo. Doutora, agora eu tenho uma pergunta para você. Existe algum tipo de exercício contraindicado para pessoas com históricos de tonturas ou quedas frequentes? Com certeza existem,
principalmente aqueles que movimentam demais a cabeça ou o corpo com movimentos bruscos. Então, o que não é recomendável, porque essas pessoas, elas não precisam ser necessariamente ter uma tontura ou outra, uma vertigem uma vez ou outra, né, que a gente fala. Não, às vezes a pessoa tem labirintite mesmo e não está diagnosticada. Então, o que a gente pode fazer para evitar essas quedas decorrentes de exercícios, assim, que envolve muito essa movimentação brusca? Exercícios muito intensos não pode, exercícios que têm muitos saltos também não pode, exercícios que, por exemplo, lutas, né, modalidades, né, de artes marciais, isso também não é recomendável. Porque a pessoa que tem tontura, que tem vertigem, que tem labirintite, ela precisa tratar antes de ir para essas modalidades de exercícios. Então, é esse tipo de cuidado que a pessoa precisa ter. E é interessante também como as pessoas que têm a labirintite, né, muitas vezes elas estão normais, elas estão controladas, ela passa por um quadro de estresse que não tem nada a ver em teoria com o exercício e aquela labirintite volta. Na própria musculação eu vejo, por exemplo, a esteira. A pessoa que tem labirintite, ela não consegue fazer esteira. Outra coisa, por exemplo, um glúteo na polia, onde você fica cabeça baixa e glúteo para cima e acontece a troca venosa muito grande, tontura também. Exercícios combinados, por exemplo, fazer um agachamento com um desenvolvimento, onde vai jogar para cima. Pela troca venosa, a pessoa tem a tontura também. Sim, tem também aquela queda, né, por conta da postura que a gente fala, Sim. que é uma baixa na pressão postural decorrente do exercício, ou então por você fazer um movimento muito rápido, muito brusco, como eu falei. Outras modalidades que não são também tão boas nesse período é a dança, tá, gente? E muita gente gosta de dançar, mas aí vai lá, rodopia e cai. Caiu, né? Então tem que evitar, gente, tem que evitar. Ainda mais que toma uma cachaça, já fica desidratado, labirinto, aí vai dançar, roda e pô! E na fisioterapia a gente tem uma modalidade específica para tratar esses pacientes também, tá? Que é a reabilitação vestibular que a gente fala, tá? Que a gente vai lá no vestíbulo do cérebro para tratar, para melhorar esse equilíbrio, esse dinamismo que a pessoa precisa ter para as outras atividades do dia a dia. Então, vocês precisam realmente, né, procurar um tratamento, procurar o atendimento médico, primeiramente, para depois ele fazer o encaminhamento para físio. E caso você já queira ir direto para fisioterapia, primeiro o profissional vai te avaliar. Se necessário, ele vai encaminhar alguns exames para você poder fazer, tá? Então, isso a gente consegue fazer por vocês também. E o mais importante é esse acompanhamento bem próximo, né? Tanto com o personal trainer, tanto com o nutricionista, né? Para melhorar essa alimentação, para ver se tem algo a ver, se está faltando ali alguma vitamina, né? Sim, também. Importante. É muito também. Importante verificar tudo isso. Doutora, qual que é a lesão que você mais tem presenciado no seu ambiente de trabalho, principalmente nas pessoas 50 a mais? O que você vê mais hoje? O que acontece? Eu vejo muito, assim, problema com o ombro mesmo, problema de joelhos, artrose, né, artrite, artrose, tem também bursite, né, isso pega demais as pessoas. E uma forma que a gente utiliza de tratar é, primeiramente, mobilizando essa articulação, vendo como que tá ali o alongamento dela, como que ela consegue se movimentar no dia a dia, nas atividades que ela faz no dia a dia, a gente pede para ver como que ela se movimenta mesmo, né? Sim. Porque a gente precisa saber, mas pega aquele objeto ali para mim, eu quero ver como que você faz. Qual que é o alcance do teu braço, até quando você consegue, né, ajoelhar, até quando você consegue agachar, que você consegue se sentar e levantar sem precisar de auxílio. Então, tudo isso a gente tem que verificar. E essas ites da vida, né, que são as inflamações, isso realmente prejudica demais a vida da pessoa. Porque são dores, né, diárias, dores crônicas até, tá? Não somente agudas, que é aquelas que dá e passa um tempo, depois do tratamento passa. Não, tem uns que convivem com dores crônicas, que esses casos mais complexos da artrose, por exemplo, isso é bem complicado. E a primeira coisa que tem quando você tem uma dor é você primeiramente tratar a dor, tá, gente? Dependendo do caso de inflamação, às vezes é bom nem mexer, nem fazer exercício, nem alongamento, deixa a dor, dependendo do caso, tomar um anti-inflamatório, utilizar o gelo até para desinflamar a região, para aí sim você fortalecer e saber o que é.
Por isso que é muito interessante sempre procurar um fisioterapeuta, um educador físico, para conseguir tratar isso aí, porque eu vejo muita gente, não, tá doendo, eu vou fazer mais exercício, que tá doendo, tá dando resultado. As coisas não são assim. Hoje o que eu mais vejo erro no ambiente de treinamento é o excesso de exercício. As pessoas veem na internet o treino de um cara muito forte, ou um exemplo aí, e acabam repetindo aquilo mesmo e vão se machucar, infelizmente, tá? Que acontece também as LERs também, né? Por isso, lesão respectiva também, que a gente vê bastante, que também pode ser tratado como um acidente ou uma falta de cuidado também, que a gente trata bastante também, né? É verdade. Bastante. Eu vejo bastante lá onde eu trabalho, muita lesão de joelho hoje em dia. Trabalho com muita lesão de joelho, uma coisa, mas eu vejo a maioria dos casos, a lesão de joelho geralmente acontece em quem? Aquela pessoa que não faz nada a semana inteira e vai jogar bola no final de semana. Daí tem a lesão dos ligamentos, né? Cruzado anterior, posterior, tem também dos laterais, tem a parte do menisco, quando já não está muito bem hidratadinho, Exato. que ele serve como né? uma almofadinha da articulação, que a gente precisa sempre manter hidratado, bem nutrido, não só de água, tá? Mas também com a nutrição mesmo, Com certeza. da parte de alimentação, da parte de suplementação. Isso é muito importante. importante e o também. exercício, para lubrificar todas essas articulações e prevenir lesões. Com de certeza. fato. O movimento é importante, né, gente? A gente tem que se movimentar num contexto geral, tá? Sempre pensam isso, tá? Exato. Doutora, agora vamos soltar uma pergunta para nós dois se adequarmos e respondermos juntos, tá? Eu vou ler ela, tá? Como o profissional de educação física e o fisioterapeuta podem trabalhar em conjunto com a família para adaptar o ambiente doméstico e torná-lo mais seguro? Sim, a fisioterapia, no caso, né, ela vai avaliar o paciente e vai ver a parte da função dele, né? Tanto muscular, articular, todas as partes mesmo do corpo, né? Da cabeça aos pés. Ver como que tá essa postura, fazer uma análise biomecânica geral, tá? É o que a gente faz. E a gente pode também trabalhar com a parte ergonômica. Então, a gente tem a parte da fisioterapia que trabalha só com a ergonomia. E isso a gente faz assim com excelência, porque o profissional fisioterapeuta, ele é formado justamente para adequar toda essa parte postural, parte de movimento, parte de função muscular, articular e todas as estruturas do corpo. O profissional de educação física, ele tem outras funções também que vai complementar a fisioterapia também. É uma escadinha, né? O mais legal é que as pessoas... não estou denegrindo a imagem do médico, tá? Mas eles endeusam muito o médico. Só que o que o médico faz? Ele encaminha para fisioterapeuta e educador físico, que fazem o trabalho, tá? Claro que ele tem sua responsabilidade nas cirurgias e tudo mais. Não estou denegrindo jamais a imagem, mas para nós entendermos a importância do profissional, que muitas vezes também não tem a necessidade de fazer uma cirurgia, tá? Mas alguns médicos querem fazer, mas muitas vezes com a fisioterapia e o exercício você consegue resolver aquilo, tá? Lembrando sempre, após uma lesão, sempre vá com o fisioterapeuta, tá, gente? Não queira tentar ir na academia resolver o problema lá, que muitas vezes vai fazer cagada e vai ser pior ainda para sua recuperação. É o que a gente chama de tratamento conservador também, né? Com certeza. Com certeza. Mas a melhor coisa de tudo é prevenir. Eu sempre falo, a fisioterapia sempre faz iniciação, adapta, fortalece, estrutura, ganha flexibilidade, ganha instabilidade. Aí você vai para a sala de musculação para fazer o fortalecimento e sempre acompanhado de um bom profissional, tá? Agora vamos dar dicas também para as pessoas que têm pessoas de mais idade em casa, tá? Uma coisa muito importante é tapete. Eu vejo muita gente deslizando em tapete, escorregando em tapete, tá? Então estejam em lugares estratégicos. Pisos molhados, tomar muito cuidado, sempre usar chinelos antiderrapantes, ou talvez nem deixar a pessoa, geralmente a pessoa de mais idade, ela quer lavar a calçada, né? E tem muitos acidentes nisso. Então não é que não deixar, mas falar para ela se cuidar, evitar jogar muito detergente. Coloca aquelas botinhas próprias, né, para lavar a calçada, porque qualquer calçado que você coloca, que ele não esteja bem fixo no pé, que nem um chinelo, por exemplo, ele se solta do pé, ele pode grudar no piso e você tropeçar e cair com o próprio chinelo. Então é muito complicado, né? A gente tem que usar calçado específico para cada coisa. Exato. E manter também, né, a parte do banheiro, por exemplo, se a pessoa já tem dificuldade na hora de sentar, de levantar, o ideal é ter uma barra uma fixa, estrutura ali, né? Uma estrutura ali, tanto no banho quanto ali na parte ali próximo do vaso sanitário, para a pessoa poder segurar, se apoiar, tá?
E também para ela ter mais mobilidade mesmo, mais, como que eu posso dizer? Ela ter mais autonomia Com no seu dia a certeza. dia. Isso Com é muito certeza. importante. Acho que a gente deve adaptar a casa à pessoa. Sim. Como eu disse, não tirando toda a autonomia dela, mas ajudando ela a ter uma vida mais fácil e evitar acidentes. Vou falar um relato pessoal. Meus pais moram num sobrado. Meus pais têm 62 anos. Há uns 10 anos atrás eu não via dificuldade neles subir. Hoje eu já vejo dificuldade de subir, descer. Eles fazem tudo bem devagarzinho. Sim. Mas sempre com muita cautela, gente. Então já é outro agravante. Morar em sobrado, escada, calçadas lisas, falta de cuidado em sapatos, que é importante também, tá? Pisos antiderrapantes são uma estratégia muito interessante também para as pessoas no dia a dia. A doutora falou do banheiro, que é perfeito, mas por isso que nós devemos sempre fazer o fortalecimento para a gente ter essa autonomia num global, tá? Na cozinha, por exemplo, você manter uns armários mais baixos, né? Ali na altura que você consegue pegar, que você não precisa subir em nada para alcançar. E também evitar muito baixo demais também, porque senão a pessoa vai abaixar, na hora de levantar, acabar batendo a cabeça em outro lugar. E tem a questão também, né, da pessoa acabar caindo ao desequilibrar. Então, assim, é muito difícil quando você não tem os móveis adaptados. E tem a parte também, aquelas cantoneiras nas mesas, nas escrivaninhas. É uma coisa assim tão básica, tão baratinha também, né? E super funciona também para você evitar de ter um corte, de você se machucar, ter uma lesão ali. Porque a pele dos 50 a mais, dos 60, 70, principalmente, é muito mais frágil. Qualquer raladinho, qualquer coisinha ali já abre uma ferida. É muito complicado. Então, todo cuidado é pouco. Hoje eu estava falando com o Malu uma coisa, ainda falando essa questão de prevenção, nós estávamos falando sobre como a gente observa muitas mulheres viúvas, bastante viúvas e poucos viúvos. Já perceberam isso? Isso é verdade. Por quê? A mulher se cuida muito mais do que o homem, gente. Em todos os sentidos, tá? Tanto estético quanto de saúde, tá? E como estamos ainda no mês da prevenção, exato, né? Do Novembro Azul, eu quero convidar os homens para poder se prevenir, para ir lá fazer o exame, como a gente já falou no programa anterior, para ter esse cuidado também com as mulheres, porque as mulheres, elas vão acabar vivendo muito mais e vocês vão ficar aí, né, e perdendo a chance de ter uma vida com mais qualidade, com mais longevidade e ter mais bem-estar também, né? Exato. Então, aproveitando o gancho, já vamos falar para os homens se cuidarem, fazerem todos os exames necessários para ter uma vida e uma autonomia melhor durante toda a vida. E não fazer a mulher ficar cuidando dele também, né? Que a maioria dos homens gosta assim também, tá? É isso aí, gente. A gente é a favor de uma vida, né? Uma vida longa e com qualidade. E feliz, com qualidade mesmo, né? Com saúde e qualidade de vida. Exato. Então, abraço e até o próximo programa. Muito obrigado, gente. Obrigada, tchau, gente. Hein? Se cuidem, hein? Até a próxima.